Fala meus players, Thiago aqui do canal Curiosidades Futebol Carioca. E hoje vamos estar falando para você, torcedor vascaíno, de um fato que poderia ter mudado a história do futebol mundial. Mas você deve estar se perguntando, que fato é esse que poderia ter mudado a história do futebol mundial, que o Vasco teria participação? Vamos estar falando hoje sobre a tentativa do Vasco em contratar o craque ou então o promissor Pelé. Bom, tudo começou em agosto de 1957, quando o presidente então da época vascaíno, Arthur Pires, tentou realizar uma contratação que certamente teria mudado a história do futebol mundial se tivesse acontecido. O presidente vascaíno comunicou ao Santos o interesse do Vasco em adquirir os passes de Pelé e Del Vecchio. Pelé, que estava na época com 16 para 17 anos e havia despertado a cobiça do Vasco desde que havia mostrado seu talento imensamente promissor jogando pelo combinado Vasco e Santos, montado para a disputa do torneio internacional do Morumbi em junho do mesmo ano, e estreado pela seleção no mês seguinte. Já Del Vecchio era, sem dúvidas, um grande jogador de nível de seleção, que inclusive também tinha atuado na mesma partida da estreia de Pelé na seleção, que inclusive estreou com derrota para a seleção argentina no Maracanã. A notícia sobre o interesse do Vasco na contratação dos dois jogadores santistas foi manchete do Jornal dos Esportes no dia 28 de agosto de 1957. E não deve ter agradado à diretoria santista, já que imediatamente contra-atacou fazendo uma proposta ao Vasco para a contratação do craque e ídolo vascaíno Bellini. Segundo a manchete dos esportes na época, no dia seguinte, o Vasco retrucou que Bellini não tinha preço e as negociações se encerraram por ali. Com o passar do tempo, foram criadas várias versões fantasiosas a respeito da não contratação de Pelé pelo Vasco. Numa delas, uma das mais difundidas inclusive, o Santos teria oferecido Pelé ao Vasco quando o craque ainda era um menino desconhecido, porém o Vasco teria recusado, respondendo que na realidade, dentre os jogadores santistas, ele estaria interessado em Del Vecchio e não nesse tal de Pelé. Numa versão também dessa lenda, a recusa teria partido diretamente do vice-presidente de futebol da época, Antônio Soares Calçada. Será que o torcedor vascaíno lembra dele? Bom, certamente se essa contratação tivesse acontecido, teria mudado a história vascaína e mudado a história do futebol mundial como nós conhecemos. Saudações!